Muito bem, chegamos ao nosso penúltimo bloco aqui, nossa penúltima pílula, que fala sobre o papel vendedor que a gente vai ter no nosso recrutamento empático. Quando a gente fala de recrutamento, seleção e parte de vendas, a gente fica pensando que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E eu vou te dizer, tem tudo a ver. Quando a gente está trabalhando com venda, a gente está apresentando uma oportunidade. A gente tem várias formas de falar sobre vendas e eu vou trabalhar com essa abordagem, tá? A gente apresentar uma oportunidade para aquele comprador. E aí, aqui a gente tem uma conexão profunda e real, porque a gente tem uma vaga e a gente tem um candidato. A gente tem uma empresa. Então a gente está ali no papel intermediário de vendedor daquela vaga, daquele processo seletivo. E não só da vaga, né? A gente também tem o papel de vender a empresa. Se a gente está falando de dentro da empresa, talvez isso fique ainda mais claro, porque a gente está falando da nossa própria empresa, a empresa que contratou a gente como colaborador para trabalhar nesse RH e fazer essa divulgação, ou se a gente é o fundador ou o gestor daquela empresa, a gente está falando em nome próprio, a gente está falando do que a gente vive, e isso é fundamental. E se você está contratando, ou se você é uma empresa de recrutamento e seleção, de consultoria, e está recrutando para outras empresas, você também está ali vendendo aquela oportunidade. E quanto mais verdadeiro você for, quanto mais você conseguir transmitir para aquela pessoa que está chegando, que aquela empresa realmente tem valor, que é legal trabalhar lá. E não só legal porque é divertido, não, mas porque tem a ver com ela. Quanto mais verdade você conseguir passar, e que se de fato você estiver fazendo uma oferta real, pronto. Você está no seu melhor momento do papel vendedor. Então, é sobre encontrar essas oportunidades e casar esses encontros. Na minha família, durante um tempo, teve gente que trabalhou no mercado imobiliário, né, com a parte de compra e venda de imóveis, e tem muito a ver com isso, de você encontrar os espaços para que você desenvolva planos futuro. E o trabalho tem a ver com isso também. Quando a gente está abrindo uma nova oportunidade profissional, de novo, trabalhando com times de elite, com profissionais muito qualificados, você está buscando ali um espaço de amadurecimento, de crescimento, de trocar com outros profissionais qualificados. Então, o papel do vendedor, o papel do RH, ele tem essa grande semelhança. Por quê? Porque ele vai criar um priming, ele vai criar uma oportunidade de dizer o que aquela empresa realmente tem. Né? Você vai poder falar da empresa, você vai poder apresentar aquele ambiente. Na ideia do corretor de imóveis, você vai estar mostrando o condomínio, você vai mostrar as unidades, você vai apresentar aquilo como potencial de desenvolvimento dos seus planos. Né? Lembra da ideia da vitrine? A gente vai apresentar o que tem dentro. A vitrine não é a loja inteira. A vitrine é só um pouquinho. A vitrine é só o que está em destaque. É só o que você tem de oportunidade naquele momento. E a vaga é isso. Você não tem todas as vagas. Tem algumas. Mas lá dentro você tem várias pessoas trabalhando em vários outros postos de trabalho. Você tem várias pessoas desenvolvendo projetos que não estão ali expostos na frente porque você não tem como apresentar eles ainda. Ou porque eles já foram apresentados. Mas você tem na vitrine uma amostra do que tem lá dentro. Né? Então, lembra que você está querendo vender aquela empresa, não de forma ilusória para poder empurrar coisa para o candidato, mas você está vendendo porque você acredita naquele projeto, porque você conhece aquela empresa. Quando a gente fala é o que a gente conhece, é muito mais fácil. Então, se você faz recrutamento e seleção, a gente pode falar disso depois em outro vídeo, eu recomendo que você conheça bem a empresa para a qual você está prestando serviço também. É algo que a gente faz aqui na Gestão Talentos. A gente não recruta para empresas que a gente não conhece, empresas que a gente não tem noção de como é o dia a dia interno, né? Para que a gente possa realmente oferecer para os candidatos algo real e possa ter essa conexão. Porque o que acontece, se a gente não conhece o que acontece dentro da empresa, é de fazer promessas vazias. Você dizer, não, você vai chegar lá e vai encontrar isso, 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 e vai pintar assim um lugar de tal maneira que a pessoa vai dizer, nossa, super, é o que eu queria. Você vai contar o que o candidato quer ouvir. Aí o candidato chega lá e não tem. E aí? O que você faz? Né? Como que você fica? É a história do vendedor, numa outra analogia, que ele faz ele empurra a venda. Sabe a história do empurra a venda? Ele vai, não, não, não é isso que você precisa, vai ser ótimo, vai fazer super bem, vai. Aí a pessoa compra. Aí depois, quando a pessoa realmente está como cliente, ela vê que aquilo não funciona para o que ela quer. E ela vai lá no suporte. E ela vai lá tentar renegociar se ela tem uma área de CS.
Só que você é o atendimento, você é o CS. Então lembra que se você não faz uma boa apresentação, se você vende o que não tem, lembra disso, se você vende o que não tem, você vai ter que lidar depois com resolver essas questões. Você vai ter que dar o suporte. E pior, você vai ter criado um só não, você vai ter criado dois clientes insatisfeitos. Você vai ter, se você está recrutando internamente, o gestor da sua área insatisfeito, ou você vai ter o seu cliente insatisfeito, o cliente empresa que te contratou, e você vai ter o candidato insatisfeito. Então, você tem duas pontas em que você está criando possíveis detratores. Pessoas que vão falar contra a sua empresa de recrutamento e seleção ou que vão falar contra a empresa empregadora. Então, lembre que você só pode oferecer o que tem dentro da empresa, de fato. E que você tem ali um grande potencial de alavancar, de fortalecer a marca da empresa empregadora, a marca da sua empresa como empresa de recrutamento e seleção. Mas também tem o potencial de denegrir essa empresa. Você tem o potencial de as pessoas falarem muito mal, falar, nossa, que o processo seletivo é muito ruim. Sabe por quê? Porque o que as pessoas pensam, né? Se o processo seletivo é assim, imagina quando eu entrar. E essa frase é muito comum. É muito comum. O contrário também existe. Então a gente pode criar uma imagem positiva. Tá? Esse papel do vendedor, eu estou trazendo para vocês aqui, primeiro para a gente associar que é uma venda sim. A gente está fazendo uma negociação ali. A gente está traçando uma oportunidade e trazendo os interessados. Do outro lado, a gente precisa trabalhar isso com muito cuidado. Por quê? Porque ali tem um limite. Se você vai fazer uma oferta boa demais, ela tem que ser boa demais, ela tem que ser verdadeira, né? Para a gente poder criar aderência, o candidato sair satisfeito e a empresa também. Então, os dois lados têm que ser verdadeiros na hora que você vai fazer essa venda, essa conexão. Tá bom? Lembra sempre disso, o processo seletivo é a vitrine, o processo seletivo ele pode fortalecer a marca empregadora demais. Tem muita gente que fala, nossa, eu quando vejo o processo seletivo, se ele já é assim no começo, se é tão organizado, se é tão certinho, se é tão transparente, eu tô ainda mais assim, com mais confiança, né? Tô mais confiante que vai ser bom quando eu entrar na empresa. Você aumenta a expectativa, você melhora aquilo, você qualifica. E sabe qual é a prova disso? É quando muitos candidatos não passam da entrevista, porque às vezes só tem uma vaga e tem muitos candidatos qualificados. Você recebe, eu recebi recentemente, e recebo sempre, em cada processo seletivo, muitas pessoas dizendo: olha, se você tiver uma próxima vaga, se a empresa for abrir novas vagas, eu continuo à disposição, fiquei mais interessado ou mais interessada ainda na empresa a partir da conversa que eu tive com você, a partir da entrevista que a gente fez. Então, pense na entrevista como um papel fundamental para você reforçar a marca empregadora, para você aumentar o vínculo e valorizar ainda mais a empresa para a qual você está fazendo o recrutamento. Nosso próximo vídeo a gente vai falar então desse papel central do recrutador e como a gente finaliza essa ideia do recrutamento empático, pensando em como isso pode trazer vantagens para a sua empresa. Eu te espero no nosso último vídeo para a gente finalizar essa série de pílulas incríveis sobre um processo de recrutamento empático. Até lá!